Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, mais uma vez entrando no ar, pedindo licença para entrar na sua casa para o programa Destaque na TV, que vai começar conversando com o deputado federal Júlio Lopes, deputado federal aqui do Rio de Janeiro, do Progressista. Deputado, uma Câmara Arbitral de Haia, né, é uma coisa que o mundo inteiro recorre à Câmara Arbitral quando tem alguma distorção de informação. O senhor está tentando trazer isso para o Brasil? Já existe algum embrião aqui no Brasil sobre isso, não? Das câmaras arbitrárias, não? Eu acho importante a gente fazer uma pequena introdução. O que acontece hoje? O mundo dos negócios ficou muito mais complexo, né? As maiores empresas do mundo são as empresas transacionais de informática, por exemplo, a Google, enfim, a Apple e empresas de tecnologia de uma maneira geral, seja na área do petróleo, na área do minério. As empresas internacionais atuam em muitos continentes, atuam em muitos países e cada país tem o seu sistema judiciário, cada país tem o seu sistema e a sua estrutura judiciária. Então hoje as grandes empresas do mundo, elas preferem câmaras arbitrais porque elas não dependem do sistema jurídico de um determinado país, né? Então, se uma empresa americana quer fazer um negócio com uma empresa europeia, eles elegem uma câmara arbitral, e a Câmara Arbitral de Haia é uma das câmaras arbitrais mais famosas do mundo, das mais antigas do mundo, e lá então eles discutem as suas desavenças, as suas diferenças ou os seus problemas jurídicos com uma velocidade muito maior, com um sistema de confiança muito maior. E com a decisão dessas câmaras, forma jurisprudência em Haia? Na realidade, você tem... Ou cada caso em casa? Você tem formação de jurisprudência nas cortes arbitrais, né? Aquilo que habitualmente é decidido forma jurisprudência, sim. Mas não é como se fosse a jurisprudência aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, ou do Tribunal de São Paulo, né? Ou dos tribunais superiores brasileiros. Mas você forma a jurisprudência, sim, para que as empresas saibam como se comportar, para que os cidadãos saibam como se comportar no juízo arbitral. Então, nesse sentido, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro você tem câmaras arbitrais operando e com muito sucesso. Tem a Câmara da Confederação do Comércio, tem ali na Associação Comercial e tem outras câmaras que são privadas que também funcionam bem. Mas a Câmara Internacional de Haia é uma instituição muito importante, secular e que quer se instalar nas Américas. E a ideia é que eles se instalem no Brasil. Eles já estão em São Paulo, na USP, fazendo uma organização inicial, mas a verdade é que eles assinaram um compromisso com o Itamaraty em 2017 para que o Brasil recebesse, junto com o Itamaraty, a Câmara Internacional de Arbitragem de Haia e pudesse sediar essa Câmara no Brasil. Eu então descobri que esse documento já estava assinado, que a coisa já tinha andado bastante, e estou tentando, Sidney, trazer essa Câmara para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem uma história de um judiciário muito importante, tem juristas da maior excelência, tem muitos profissionais de arbitragem muito competentes no Rio, e a gente gostaria, inclusive, de sediar essa Câmara aqui no Palácio do Itamaraty, que é um palácio que é muito subutilizado, que é um palácio lindíssimo, que pode representar essa questão internacional. Eu tive com o ministro Carlos essa semana retrasada, e o ministro ficou muito animado, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, de retomar esse assunto que morreu um pouco por causa da pandemia, por causa de todo esse processo que nós vivemos. Paralisação, né? Do país todo, né? A paralisação do mundo, na realidade. No mundo. Não foi só Agora está retomando, né? Exato. Com essa retomada, o ministro vê com boas chances da gente retomar esse acordo internacional com a Corte e começar a discutir com a Corte aonde seria o melhor local para implementá-la no Brasil. Qual é o Ministério das Relações Exteriores? Não? Ministério das Relações Exteriores, que está fazendo esse acordo, né, com a Corte Internacional de Haia. E isso foi ajustado lá então no governo Temer, e agora nós estamos tentando que isso seja revitalizado para que isso possa ser institucionalizado agora nesse novo governo. Enfim, levar isso adiante. Eu acho que é um plano audacioso, mas é uma Câmara importante, com repercussão mundial. Acho que isso vai ter grande apoio do mundo jurídico. Acho que isso traz para o Rio de Janeiro uma relevância enorme
também nesse mundo jurídico, e a gente, se Deus quiser, vai ter sucesso nisso. O ministro gostou bastante, estamos retomando aí os contatos e eu espero, num próximo programa daqui lá na frente, poder estar com você aqui dividindo a alegria de ter resgatado esse convênio, de ter resgatado esse contrato e sediar aqui essa coisa tão importante que é a Câmara Internacional de Arbitragem de Haia. Quer dizer, não é uma sugestão, já é um prolongamento de decisões que para ser tomada para a implantação disso, né? Como eu disse aí a você e aos seus ouvintes, é um convênio que já existe. Já existe o convênio. Já existe um convênio entre o Ministério das Relações Exteriores e a Câmara. Nós... já foi feito com a Câmara? Já tinha sido feito com a Câmara, exatamente. E aí nós, trabalhando em cima disso, procuramos o ministro para que agora, depois desse processo de retomada com o fim, se Deus quiser, da pandemia, isso possa ser restabelecido e a gente, então, sediar aqui no Rio de Janeiro essa proposta. Muita gente procura, eu fui vereador aqui no Rio durante 6 anos, e quando fui renovar meu mandato novamente, fiz algumas leis importantes aqui, criei a Guarda Municipal, fui eu que fiz a Guarda Municipal em 85, estou ficando velho, né? Mas todo mundo fica, né? E só chega a velhice quem não é, quem trabalha muito e quem tem uma vida longa. Na verdade, criei a Guarda Municipal, a Estudante Popular, e quando eu fui apresentar para pedir voto, diz assim, mas o senhor só fez isso? Quer dizer, o legislador faz isso. Mas hoje o deputado federal, ele não é só um legislador. Né? Ele é, na verdade, um fiscalizador, que é do poder, né? E, acima de tudo, dessas questões aí. Né? Só identificou esse problema agora das câmaras de Haia, né? E agora está tocando isso. Quer dizer, é papel do deputado? Não, é papel do parlamentar que está em cima para resolver. Na realidade, né, assim, como você está colocando, o papel do parlamentar transcende só fazer leis. Né? Porque, por exemplo, nesse caso especificamente... E fiscalizar, né? Eu não estou fazendo lei nenhuma nem fiscalizando nada, mas eu entendo que essa questão é uma questão muito importante para a economia e para o desenvolvimento social e econômico do Rio de Janeiro. Com a força do mandato. E com a força do mandato estou exatamente interagindo com as autoridades, com o ministro, por exemplo, das Relações Exteriores, pedindo a ele que retome essa questão que é tão importante para o Brasil e para o Rio. E assim a gente tem feito inúmeras vezes, né? Porque eu, por exemplo, fiz uma coisa da qual me orgulho bastante também, que foi lá no Porto do Açu do Rio de Janeiro, transformar o Porto do Açu numa zona de processamento e exportação. É uma coisa muito importante, porque aí nesse caso foi uma proposta legislativa de uma indicação que eu fiz, e eu levei o presidente Temer lá e nós conseguimos, com a ajuda da Receita Federal, transformar aquele porto num porto de qualificação para exportação, né? E isso permite que o porto importe algumas mercadorias, trabalhe em cima delas e exporte sem imposto, né? Uma zona de processamento de exportação é exatamente isso. O porto pode importar coisas, trabalhar em cima delas, agregar insumos brasileiros, agregar trabalho brasileiro, agregar mão de obra do Brasil e exportar novamente. Isso tem sido muito importante para o desenvolvimento de toda aquela região nordeste do estado, né? O Porto do Açu tem crescido muito também em função dessa questão do processamento de exportação. Então, muitas vezes a nossa ação é não só fazer a indicação legislativa ou fazer a lei, mas também ajudar que os polos econômicos se encontrem, que os anseios econômicos e sociais se encontrem. Para gerar empregos, inclusive emprego e desenvolvimento. Que nós estamos precisando bastante, né? É isso aí. Obrigado, deputado. Suas considerações finais. Eu quero continuar trabalhando, espero poder voltar aqui no seu programa para estarmos falando da implantação da Corte Arbitral de Haia no Rio de Janeiro e no Brasil. Que bom, vai ser uma boa notícia. Se Deus quiser. Conversei com o deputado federal Júlio Lopes. O intervalo comercial é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Sai daí não. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também.
Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Plenário da Alerj conversa agora com o deputado Waldo Ceasa. Deputado, tem muitos conjuntos habitacionais que, por essa questão de pandemia, a crise, o pessoal sem dinheiro, os conjuntos habitacionais na Zona Norte, Zona Oeste também, e na Zona Norte, principalmente que é a área da sua atuação, tem muitos conjuntos habitacionais. É verdade que o senhor conversou com o governador e conseguiu obras para ajudar essas pessoas a reformar os condomínios? Ô Cid, nós conseguimos a reforma inicialmente na Fazenda Botafogo, o prédio do Amarelinho, o Campão, conseguimos também todos os conjuntos do Quitungo e conseguimos ali na Cidade Alta, que nós vamos reformar aqueles prédios, deixar reforma mesmo, deixar um brinco. Tem muitos apartamentos ali na Cidade Alta e é uma região muito carente, né? Inclusive essas reformas aqui já entrou até para licitação. Agora nós estamos fazendo mais uma pesquisa na área de Irajá ali, naquela região ali, para a gente colocar mais uns conjuntos para ser reformado. Quem não conhece o Amarelinho, eu fui criado ali perto, é aquele conjunto que vem em frente ao Ceasa, né? Exatamente, de frente para a gente é o conjunto Amarelinho, por causa da cor, e nós vamos deixar aquilo ali todo reformado, todo bonito, para dar dignidade a todo mundo ali da nossa região. Qual é a previsão de realizar essas obras, nesses condomínios, nesses conjuntos habitacionais? Eu acho, essas que eu citei agora, é mais ou menos daqui a 30 a 35 dias já vão começar a reforma. O senhor vai acompanhar tudo e cobrar, né? Vou cobrar e quero uma reforma completa, não é só pintura não. Reestruturar os prédios todos que estavam muito danificados. Bem, tem que ajudar as pessoas mesmo que estão aí precisando, né? Conjunto habitacional é onde joga uma classe que não tem muita condição de fazer uma reforma. Não tem síndico, não tem nada, cada um por si, né? Às vezes tem até o síndico, mas o problema é que os moradores, por causa dessa pandemia, todo mundo com a situação apertada e nós temos mais que apertar o governo para dar dignidade à população. Tem o síndico, mas não tem o dinheiro para fazer a obra, né? É aí que entra o governo e é aí que entra o deputado para pedir. Exatamente, e nós vamos fazer, com fé em Deus, vamos deixar aquilo lindo lá e maravilhoso para toda a população. Obrigado, deputado. De nada, um abraço. Você com o Waldo Ceasa, ó, de olho aí na Zona Norte aí, Cidade Alta, obrigado aí pela audiência aí. E olha aí, vai sair aí a pintura do conjunto todo, todos os prédios. Conversa agora com o deputado Átila Nunes. Deputado,
em criança no bairro de Irajá, peguei muito doce. E agora aqui no plenário, estou vendo aqui o senhor distribuir os saquinhos de doce de Cosme e Damião. E esse é gordinho mesmo, né? Esse é bastante, tem bastante docinho, né? Há quantos anos o senhor faz isso, deputado? Todo ano, né? Todo ano. Não me pergunta quantos anos, que daí eu vou revelar a idade. Pois é. Né? Não vou revelar a idade. É uma tradição que o povo gosta, né? Principalmente, né? Os católicos, os bandistas, né? Isso. Nem tem uma religião, né? Isso é folclore, né? Isso é folclore. Isso faz parte lá da cultura brasileira, não é isso? Para quem não acompanha quem são os santos Cosme e Damião, eles foram médicos, não é isso? Foram gêmeos, médicos, e foram torturados e mortos porque eram cristãos. Isso, acho que foi Diocleciano, né? Que era o imperador na época, né? Foi no ano 300 depois de Cristo. Agora, é uma tradição que é no Brasil inteiro. É comum na Zona Norte aqui, né? Porque o ortodoxo tem uma data, né? E o católico tem outro. E o umbandista que é dia 27, né? Mas o outro comemora... Setembro, e no calendário gregoriano é 27 de setembro. 27 de setembro, né? Mas todo ano o senhor faz isso, né? Não só aqui no plenário, né? Em tudo que é lugar. Lá vou eu. Vai lá, estou assim. Eu já te dei o teu. Já deu, mas o câmera... Então pronto, né? Já deu pra você? Não. Eu que dei o meu pra ele, pô. Então é o meu, então não me deu. Eu dei pra ele. Abraço. Abraço, é logo. Eu quero saber quem que tá lá dentro. Eu quero saber se eu seguro uma foto. Conversa agora com o deputado Márcio Canela. Deputado, questão da segurança em Belfor Roxo, o que o governo tem feito, tanto do Estado quanto da Prefeitura, para tentar amenizar esse problema? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje, por exemplo, eu estive lá no governador Cláudio Castro, falei sobre a questão da segurança da cidade de Belfor Roxo. Nós avançamos muito, conseguimos levar para lá a Companhia Destacada do Roseral, conseguimos levar 2 núcleos de segurança presentes, e hoje, na conversa com o governador, vai sair a tão sonhada Companhia Destacada lá do Castelar. Castelar é uma região ali no centro de Belfor Roxo, onde tem uma comunidade que tem causado muito transtorno ali no entorno da nossa cidade. E, inclusive, um tempo atrás, aquelas 3 crianças que sumiram, através da investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, identificou-se que foi um covarde, um traficante, um bandido daquela comunidade que fez essa atrocidade com essas crianças. E eu, como parlamentar, como defensor dos interesses da população, e principalmente nossa Belfor Roxo, levei essa demanda ao governador, e tão logo breve vai sair a tão sonhada Companhia Destacada da comunidade do Castelar. Já tem uma área definida onde vai ser instalada? Isso a Polícia Militar está fazendo um estudo, a comandante lá do batalhão. Da Polícia Militar. Isso. A Polícia Militar está fazendo um estudo. Eu tive hoje também com o secretário da Polícia Militar, e ele, nessa conversa, ficou de chamar a comandante do 39º Batalhão, a comandante Daniela, para poder ajustar essa parte técnica, que isso aí é a polícia que vai resolver. Eu, como parlamentar, estou aqui fazendo a indicação e cobrando para que a nossa população da Baixada Fluminense, o nosso povo de Belfor Roxo, tenha mais segurança e tenha dias melhores. Como é que Belfor Roxo está atravessando esse período de pandemia com a questão da vacinação? Na verdade, o prefeito Vaguinho, um prefeito compromissado com a coisa pública, prefeito que acorda cedo, tem trabalhado muito, e o prefeito cumpriu todos os decretos, fez aqueles decretos de isolamento, a questão da vacina, cumpriu o calendário, e graças a Deus nós estamos atravessando esse período de pandemia, cuidando da população, cuidando dos interesses do povo e trazendo dias melhores para a nossa população. A área da saúde, necessariamente, posto de saúde, está sendo revitalizado, foi bastante para atender? Outra demanda também... Sempre falta alguma coisa de saúde, outra demanda no Brasil inteiro. Outra demanda também que nós conseguimos, fruto dessa união, prefeito Vaguinho, com a deputada federal Daniela do Vaguinho, nós conseguimos, junto ao governador Cláudio Castro, vai ter um investimento de quase 50 milhões de reais, que vai construir lá em Belfor Roxo. Nós estivemos um tempo atrás, lançamos a pedra fundamental, e será construída a nova UPA do lote 15, um hospital da mulher,
que tem recurso do governo federal, recurso municipal e o recurso do governo do estado, e vai ter também um hospital infantil, o Hospital da Criança, que nós temos um hospital lá conveniado, e o prefeito Vaguinho, isso foi uma dos compromissos que ele assumiu com a população, junto comigo, e nós estamos tirando do papel. Em breve, a nossa cidade de Belfor Roxo ganhará uma nova UPA, um novo hospital municipal e um hospital infantil. A Prefeitura de Belfor Roxo recebe dinheiro dessa venda da SEDAI? Já recebeu, vai receber, tem direito ou está em outro lote? Não, recebeu uma parcela, recebeu uma parcela, o dinheiro já está na conta, e o prefeito está licitando para as obras de grande porte, para poder trazer mais infraestrutura para a cidade. Obrigado, deputado. Está em votação. Agora aí, a ordem do dia agora, sempre essa semana, agora é a reposição salarial, né? Com certeza, com certeza. Estou aqui olhando os projetos, as mensagens do governo. Um abraço. Abraço. Conversa agora com o deputado Dionísio Lins. Deputado, muitas polêmicas sobre a questão do projeto que o senhor apresentou, no que diz respeito lá ao Corcovado e a área que o Chico Mendes, né, a ONG Chico Mendes toma conta, né? E tem diversas interpretações. Inclusive até o padre foi proibido de chegar até o Cristo Redentor, né? Vamos explicar melhor como é o objetivo do seu projeto. Veja só, Cid, quando eu acompanhei esse episódio, eu fiquei estarrecido e fui fazer a busca, não é? E verifiquei que quem comanda lá o ir e vir é o Instituto Chico Mendes. E aí chegaram ao tamanho de comando de proibir um sacerdote, o Padre Omar, ir ao Santuário do Cristo Redentor. Então nós decidimos entrar com um projeto de lei autorizativo para que o governo desaproprie aquilo e coloque para o governo do estado desapropriar e coloque para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por quê? Eu vejo que se aquilo for para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, além da gente ter o santuário no Cristo Redentor, nós vamos, Cid, gerar muitos recursos para a nossa instituição e vamos ajeitar a vida da população que querem curtir aquilo. Esse Instituto Chico Mendes, eu não sei se eles estão de mal com a vida. Eu sei que, segundo informações, inclusive, várias vezes o Padre Omar é proibido de ir até o santuário. Então a nossa finalidade é efetivamente, com esse projeto de lei, desapropriar o governo federal, entregar isso ao governo do estado do Rio de Janeiro e o governo do estado do Rio de Janeiro produzir mecanismos para que possa a Arquidiocese do Rio de Janeiro comandar aquela área operacional toda. Porque é uma questão, né? Esse é do Instituto Chico Mendes. O que tem a ver o Instituto Chico Mendes com aquela área ali? Ele se mete na floresta, se mete lá em Roraima, se mete em tudo quanto é lugar, né? Vivem de quê? É uma ONG esse instituto, né? Quem concedeu isso ali para eles? Na verdade, a União, né? A União que concedeu isso para eles, e isso deve ser algo ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Em governos anteriores? Em governos anteriores. De modo que no Rio de Janeiro, precisamente, eu entendo que não pode continuar desse jeito. A gente ter um belo santuário, que é no Cristo Redentor, e toda hora o padre tem constrangimento que não pode chegar até lá para rezar a missa, né? Então a nossa pretensão é, inclusive, já pedir apoio aos companheiros aqui, já pedir para falar com o Padre Omar para que a Arquidiocese do Rio de Janeiro, através dos seus procuradores, redija o que eu tenho que ajustar no projeto de lei, porque eles entendem efetivamente aquilo que é bom para eles aprovam para o Cristo Redentor, não só para o Cristo Redentor, para o nosso santuário, né? Então o Padre Omar ficou de encaminhar o que ele efetivamente quer que coloque nesse projeto para aperfeiçoar, porque é preciso, Cid, dizer à população que nós não estamos desapropriando o Cristo Redentor, nós estamos desapropriando o entorno, né? A gestão, a operação que é feita por esse pessoal do Instituto Chico Mendes. Rende dinheiro para o Instituto Mendes essa operação, não?
Sim, toda a receita lá é atribuída para eles, porque ali eles que controlam tudo a área operacional, inclusive a área de segurança. É complicado. Deputado, nós falamos aqui diversas vezes sobre o roubo da supervia de cabos e fios de cobre e tal. E hoje eu li nos jornais, até tem umas fotos aqui, que casualmente, né, em Madureira, na sua área, acharam 1 tonelada de pino, de ferro, de tal. E até que o senhor investigasse. Pois é, Cid, eu disse o seguinte, o seu programa é um programa líder de audiência no seu horário. Isso me encanta muito, porque nós aqui, várias vezes, notificamos efetivamente a população, intensificamos pedindo uma operação de ajuste de conduta em cima de tudo quanto é ferro velho, em cima do comércio, e seja lá onde for, tem que apreender tudo e tem que proceder criminalmente, porque senão isso não para, não é? Por acaso eu tomei ciência que pegaram em Madureira, nem eu sei aonde foi, mas que no jornal de hoje, uma remessa grande de material. 1 tonelada de pino e tudo. Então eu acho que tem que ter uma ronda maior da polícia. Não é? Tem um segurança presente, parabéns, o governo acertou nisso, mas nós precisamos criar um sistema de ronda, que não polícia, é só... mais ostensivo, né? E à noite. À noite aqui. Porque à noite é que é o horário do cara furtar, roubar, porque não tem ninguém na rua para pegar ônibus, porque não tem ônibus. À noite todos os gatos são pardos, já diz o ditado. Exatamente. Deputado, deixa eu entrar em outro assunto. O senhor é deputado estadual, a sua esposa é vereadora Vera Lins e tal. Hoje, eu tomei conhecimento também no jornal, eu tenho o hábito de, para estar bem informado, eu leio 5 jornais por dia, né? Além da internet, né? E são 3 restaurantes populares que estão fechados, abandonados da prefeitura, cedidos à prefeitura, inclusive Madureira e Rocha Miranda. A deputada Clarissa Garotinho fez emenda de orçamento de 5 milhões. A prefeitura do Rio tem 2 milhões e 600, remanejou e não abriu o restaurante popular. Casualmente, deputado, quem criou o restaurante popular no município foi o vereador Sidney Domingues. Com esse nome, está nos anais da Câmara. Quem entra no site da Câmara vai lá, cria o restaurante popular no município do Rio de Janeiro. O Garotinho fez depois. Então, é uma tristeza. O povo não está com fome? O povo está com fome. E o restaurante, por quê? Está gastando tanto dinheiro em outras coisas? Cid, isso foi uma bela lei. E me lembro muito bem que você foi muito festejado como parlamentar, que naquela época, né, você servindo a uma liderança de um governo honrado, que era o governo Brizola, você criou um sistema que era um sistema para tirar a fome do baixa renda, do cara pobre. Restaurante popular. Com valor simbólico. Veja, então hoje, o que eu digo nisso? É lamentável que quando se fecharam os restaurantes populares, Cid, primeiro deixam sucatear. Primeiro não deixa o cracudo roubar tudo, para depois fazer uma nova obra. Como pode isso? Não pode deixar, né? O restaurante, e são 3 no município. Em Madureira, Cid, como você falou, em Rocha Miranda, estava todo montado. Quando fechou, não botaram nem segurança lá. De propósito, para tirar tudo e deixar, sabe o quê? Só o esqueleto, porque aí vale a pena fazer outra obra. Vale a pena fazer. Não, e outra coisa, aí vai acabar mudando de nome para dar chancela para a prefeitura que está. Agora, tem dinheiro destinado, carimbado para isso, deputado? A informação que eu tenho do prefeito Eduardo Paes, que ele vai retornar todos os restaurantes populares. A informação que tenho dele é que ele já está ajustando com o secretário municipal de Fazenda, o Pedro Paulo, para destinar um recurso carimbado para recuperar, além de Madureira, outros locais. Tem Rocha Miranda e parece que tem um outro também que é do município do Rio de Janeiro. Ele vai recuperar, segundo ele me informou. Deputado, eu quero aproveitar na sua pessoa para agradecer ao ex-ministro, ex-governador, vice-governador Francisco Dornelles, que no outro dia só me deram a informação que ele assiste o nosso programa, e o senhor, como é um fiel escudeiro e seguidor, não é? Há muitos anos de Francisco Dornelles, deputado federal, convivi com ele quando fui vereador e ele era presidente do partido aqui no Rio de Janeiro, né? E mandar um abraço para o Francisco Dornelles, saúde e vida longa. Ele mandou para você um fraterno abraço, você sabe, Cid, ele acompanha o teu programa, e você sabe que já não se faz político como antigamente. Não. O Dornelles é uma referência para quem quer ser político. O Dornelles é uma reserva moral que esse país ainda tem.
E você veja, ainda está atuando. Ele está em casa, mas vai à Fundação Getúlio Vargas, porque ele é o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, é o presidente de honra nacional do Progressista, né? E ainda está na atividade. Ainda está articulando. Está na atividade. Tem muito político lá tomando a benção ainda, né? Muito. Então eu digo o seguinte, quer ser político, você tem que ler o histórico de um homem público que foi ministro de Estado, que foi deputado federal, que foi senador, que foi vice-governador, que foi governador, foi secretário da Receita Federal, ministro da Fazenda, ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, ministro do Trabalho. Então o Dornelles é uma referência de moral na área política desse país. Por isso eu tiro sempre o chapéu para ele e digo, enquanto ele estiver vivo, eu serei seguidor dele no Progressista. Obrigado, deputado. Abraço, deputado Francisco Dornelles. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando a possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. Cirelli Cafés, o café da família. Tradicional café mineiro, agora no Rio de Janeiro à venda. Nosso café superior é ótimo para quem gosta de um café encorpado e 100% arábica, classificado como bebida dura, caracterizado pelo sabor marcante e com a torra ideal para nossos grãos superiores. Pode ser vendido avulso também, né? Maiores informações aqui no Rio de Janeiro, 021 98 12 43 965. Repetindo, 021 98 12 43 965. Revendedores, comerciantes e consumidores também, né? Cirelli Cafés. Ô café gostoso demais da conta, sô! Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josuel Schmitz e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 22747246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro. Nesse bloco eu converso com o deputado federal Paulo Ramos, mais uma vez aqui no seu gabinete no Rio de Janeiro, às segundas-feiras, faz sempre uma live aí às 10 horas, né, para quem quiser acompanhar pela internet. Deputado, a reforma administrativa que está na Câmara Federal para discussão, quais são os pontos mais polêmicos?
Bom, primeiro dizer que a comissão que analisou previamente a reforma administrativa passou por várias turbulências, a começar pelo relator, que foi fazendo vários pareceres diferentes a cada momento. E na última hora, quando já estávamos preparados para a votação na comissão, 8 membros foram substituídos. Membros que, mesmo sendo da base do governo, iam votar contra o parecer do relator. Ele fez a substituição, o governo, o presidente da Câmara, substituiu os 8 membros e, quando teve garantia que o parecer seria aprovado, o relator apresentou um outro parecer, recuperando pontos que ele tinha retirado em função da discussão com os membros da comissão. Quem substitui é o presidente ou as lideranças? Quem indica? Obviamente que existe uma articulação para isso, que eu digo assim, governamental. Então, o artigo 37A, que foi motivo de um amplo debate, o artigo 37A permite o compartilhamento, isto é, o governo transfere uma atividade para a iniciativa privada. Fica o governo autorizado a transferir também toda a infraestrutura. Vamos dizer, um hospital faz o convênio, a parceria público-privada. Essas OS aí que estão com problema da, como já acontece no Rio de Janeiro e em outras partes do país. Mas nós temos o exemplo dos hospitais. Mas pode ser em escolas, pode ser. Mas tem uma outra questão, que pode ter uma parceria onde o governo cede, inclusive, servidores públicos. É um cheque em branco? O servidor vai trabalhar para a iniciativa privada, sendo servidor público. Aí é complicado, né, deputado? Ou também o governo remunerar pela infraestrutura privada para a prestação de um serviço público. Segundo essa emenda? O artigo 37A, que o relator havia suprimido, de tão escandaloso que é. Esse é o que tem no original. Estou dando um exemplo. Quando eles tiveram garantias de que contavam com maioria, o relator recuperou alguns pontos que ele havia substituído. Então, quais são as questões hoje? Esta é uma questão grave do artigo 37A, mas tem outras. Quando os cargos são extintos, né, o servidor, que seria transferido para qualquer outra atividade, ele pode ser compulsoriamente aposentado. A questão da redução da jornada de trabalho com a redução do salário. Mas em situação excepcional. São situações excepcionais que são ali elencadas com muita subjetividade. Depende da interpretação. A questão do concurso público. A contratação de temporários sem concurso público por período de 10 anos. Temporário por 10 anos? Então o desemprego é muito grande, mas eliminando a figura do concurso público. Então não é uma reforma, de falar, é uma deforma. Mas ao mesmo tempo, é um golpe final de desmonte de uma estrutura de prestação de serviço público que a pandemia demonstrou a viabilidade e até a necessidade. E eles fazem uma reforma que não alcança ainda aqueles que são ditos os privilegiados. Está alcançando o baixo salário de servidor. Nos municípios, mesmo nos estados. Agora, a nata não vai ser alcançada. Então, que reforma é essa? Que pretende fazer economia. Você refere a nata, são os que recebem mais no serviço público. Que tem uma parcela, que tem uma remuneração,
que ultrapassa todos os limites aceitáveis, acumulando vantagens, acumulando gratificações, recebendo às vezes mais de 100 mil reais por mês. Mas não tem o teto? Tem o teto, mas o teto não é respeitado. Não alcança. É. E isto está sendo votado no Congresso Nacional. Ainda não estamos avaliando a repercussão concreta nos municípios e estados, dependendo de como for aprovado. Mas há uma repercussão, já sentida aqui no Rio de Janeiro, da reforma previdenciária, daquela reestruturação da carreira dos militares reformas feitas pelo governo Bolsonaro. Aqui no estado do Rio, a Assembleia Legislativa está aí, enfrentando o quê? Contribuição previdenciária, se alcança pensionistas, se a contribuição incide a partir do teto da Previdência. Essa é a contribuição a respeito aos militares, não é isso? Militares e em geral também. Aqui já tem a 14% já. 14%. Né? Mas aí tem a questão dos triênios. Porque eu me lembro o triênio, e tem que falar isso, para policiais militares e bombeiros. Nós, na época, e eu estava presidindo lá, o Clube de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e cheguei na casa da minha mãe, conversando com meu irmão e minha irmã, ambos professores do Estado, e eles vendo lá a remuneração deles, eles tinham triênio, e o nosso era quinquênio, a cada 5 anos, 5%, e eles, a cada 3 anos, 5%. Eu falei, ué, e aí eu incluí, dentre as reivindicações nossas, triênio. E aí começamos a reivindicar triênio e com muita luta nós conquistamos o triênio. No primeiro governo Brizola. O triênio vem desde lá. Então, a reforma feita pelo Bolsonaro lá está tendo repercussão aqui. Porque vai passar de 30 para 35 anos o tempo de serviço dos militares estaduais. Vai perder o direito ao soldo do posto ou da graduação acima, quando passa para a inatividade. Que hoje é assim, né? Então são perdas muito grandes, que vão ser sentidas na vida de cada um, do servidor militar estadual, mas também os servidores civis. Pô. E com o custo de vida, o que é o custo de vida? O custo de vida é o esforço que a pessoa faz para sobreviver ou para viver. Com certeza. Então, assim, o custo de vida está muito alto. E na medida que desce o salário, o custo fica muito maior. Imaginar uma pessoa que está na faixa de 1 salário mínimo e meio ou 2 salários mínimos. Como é que suporta o aumento dos gêneros de primeira necessidade? O aumento do gás de cozinha, o aumento na conta de luz, o aumento no feijão, no arroz, naquilo que está diretamente ligado aí à sobrevivência. Não é luxo. Então diz assim, outro dia eu estava conversando sobre... Mas só falam do governo Bolsonaro? Nós estamos falando do governo que está aí. Já que já até conversamos isso aqui. Eu posso fazer um debate sobre problemas do passado. Mas nós estamos muito mais presos a uma discussão do dia a dia. Do dia a dia. Do dia a dia. Nós vamos conversar sobre o futuro governo. Aí não tem nada. A crítica feita ao governo Bolsonaro ou a qualquer outro governo, a crítica é feita mais intensivamente durante o governo. Pô. Claro. Agora, embora uma parte da imprensa também classifica mais a pessoa dele, do presidente, mas tem que se avaliar o governo, a gestão, não é isso? É por algumas razões também. Também. Porque o próprio presidente provoca debates. Quando menos se espera. Provoca debates paralelos. Paralelos, E na questão do modelo econômico, ele próprio, isso, na minha avaliação, cometendo um grave equívoco. Ele transferiu para o ministro Paulo Guedes. O governo tem que governar para resolver os problemas da população, para reduzir o custo de vida, para que as pessoas tenham uma vida tranquila, uma vida feliz,
e não suportando os horrores agravados com a pandemia. Pô. A crise, né? A pandemia está aí, ainda não está controlada. Segunda dose, terceira dose, quarta dose. Vai ser igual a gripe, uma vacinação permanente. Isso é inevitável, né, deputado? Não, estou dizendo isso o seguinte, inevitável, né? eu estou dizendo, mas tem um custo. Tem um custo. Tem um custo. Tem um custo. E as outras questões paralelas. E não é paralelo. Imaginar que agora, eu estou participando desse debate, não é? As pesquisas energéticas e nucleares, o tratamento do câncer não está importando aquilo que é necessário para a produção do medicamento. As pessoas cancerosas vão começar a enfrentar dificuldades de acesso ao medicamento porque não tem a importação do insumo. Então, eu digo o seguinte, tem ali uma escola no Catete, no Largo do Machado, ao povo, o governo. Deputado, essa questão também agora da conta de luz e tal, e as elétricas? Deixa eu dizer, a questão da e Angra? Como é que está? Deixa eu lhe dizer. Angra, você tem Angra 1, Angra 2 e Angra 3 lá. Dormindo. Há muitos anos. Há muitos anos. E eu, olha... Se deteriorando. Deteriorando e a manutenção, a preservação daqueles equipamentos. Mas nunca foi terminada. Porque, aliás, né, a discussão foi muito ampla. Inclusive o Brasil sendo muito prejudicado para não ingressar nesse... Não é ter no clube atômico, de ter bomba atômica, mas pelo menos o domínio, a pesquisa na energia nuclear. Eu sempre aproveito para mandar um abraço para o almirante Otto Pinheiro, que era a principal liderança do povo brasileiro nessa área e foi acusado, na minha avaliação, torpemente, de envolvimento em casos de corrupção. Que, aliás, para dizer uma coisa aqui para você e para os nossos telespectadores, a corrupção tem servido de pretexto para muita coisa. E nós ficamos retidos em torno disso. Eu participei de um debate outro dia, em que o interlocutor quis concentrar o debate em denúncias de corrupção ou eventuais corrupções no governo Bolsonaro. Eu falo, eu me recuso a aprofundar esse debate, porque eu não vou me equiparar àqueles que se utilizam sempre disso para golpear o país. Aí você tem os exemplos. Cavalo de batalha, né? Se tem exemplo. Porque, claro, a população sofre com isso. Getúlio era o mar de lamas. Quando levou Getúlio ao suicídio, todos conhecem a República do Galeão, Carlos Lacerda. O udenismo é conhecido como que sempre se utiliza de um instrumento de denúncias de corrupção, mas com outros propósitos. Claro que tem que combater a corrupção, ninguém tem dúvida disso. Tem os mecanismos de controle, de fiscalização, que têm que ser aperfeiçoados, tem que ser punido quem... Mas é impossível encontrar um governo, qualquer um, em que aqui e ali não comecem a pipocar uma outra coisa. Jango, acabar com a corrupção. Normalmente também essa questão da é quando é institucional, né? Quando vem de cima para baixo. Agora embaixo não vai controlar nunca, deputado. Para a eleição do Collor de Mello, pós-constituinte, era o caçador de Marajás. Sempre existe um apelo à ética, à moralidade pública, que concretamente é completamente impossível sustentar. Não se pode se agarrar a esses argumentos. Agora está assim, e é uma coisa, até desagradei. Está lá a CPI do coronavírus no Senado. Muito bem. Aí, um jurista emite um parecer enquadrando o presidente da República em vários pontos, em vários crimes. Aí me perguntam, o que você acha? Eu falei, olha, se não fosse autor desse documento, o Miguel Reale, eu poderia até apoiar. Porque o Miguel Reale também foi o autor, junto com a Janaína Pascoal, do pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Eu não posso agora, porque eu sou oposição ao governo, me agarrar a alguma coisa que me contrariou muito num passado tão recente.
Por quê? É pau para toda a obra. Está aí para contribuir. Não, e por quê? E por quê? Ele é o douto, não é isso? Autor da legalidade. Eu posso até não ficar bem junto à oposição por fazer essa observação. Mas eu não embarco nisso. Porque tudo tem que ser apurado? Tem que ser. Tem apura, mas... Tudo. Agora tem uma coisa. O presidente foi eleito democraticamente. Nós temos que derrotá-lo nas urnas. Ano que vem. Ano que vem. O ano que vem é que é um encontro de contas. Aprova ou recusa? Aprova. E vamos... Aí a vontade agora, popular. Denunciar, reivindicar, pressionar, é dever. Quem é situação, defende. Quem é oposição, reivindica. Eu cortei o senhor, ele falava sobre Getúlio Vargas, depois Jânio, também foi a mesma coisa. Jango. Acabar com a corrupção, acabar com a subversão e garantir a realização de eleições diretas em 65. Derrubaram o presidente da República, não houve eleição em 65 e olha que a ditadura tem aí vários casos escabrosos, algumas caveiras enterradas que o tempo passa, né? Até dissolve tudo. Agora, deputado, tem prazo para o parecer dessa comissão, não? Não, a comissão... De tantos relatórios o relator já votou, agora foi para o plenário. Já foi para o plenário. Tem 5 sessões, essa semana vamos começar a apreciar vetos, etc. Mas eu penso que na semana que vem a reforma administrativa ainda estará sendo votada. Já estará sendo votada. Que é muito complexo. Né? E o Senado tem tido uma posição... Quer dizer assim, quem representa o povo é a Câmara. O Senado representa os estados. Mas o Senado tem barrado algumas coisas, né? Na reforma chamada reforma eleitoral aí da coligação. Que agora o Código Eleitoral não vota antes da eleição. Mas a reforma que houve, o presidente vetou a questão das federações. Porque não tem coligação e a federação é praticamente uma coligação. A mesma coisa. Só tem alguma alteração que a federação tem que funcionar como sendo um partido, mas preserva as demais siglas. Acesso ao fundo partidário, na Câmara dos Deputados, o funcionamento da federação tem que ter um líder só. E a cláusula de barreira? A cláusula de barreira... Continua. A federação entra a federação. E não um partido. Cada um que compõe a federação. É o conjunto. É uma forma... Vou usar um termo que não pode não ser justo, disfarçada de coligação. Jeitinho. Mas outros países têm federação. Não é uma novidade aqui no Brasil. Tem federação funcionando como sendo um partido. De qualquer forma, a Câmara vai apreciar o veto. A Câmara aprovou, nesse caso o Senado aprovou. O Senado barrou as coligações, mas aprovou a federação. Então, vamos apreciar o veto, talvez hoje. Amanhã está na pauta, vamos ver. Porque o processo é assim, a Câmara aprova, o Senado vai, o que o Senado modifica que veta, volta para a Câmara. Volta para a Câmara, se for supressivo, não vota. Não volta. Volta se for algum aditivo, alguma modificativa. De qualquer maneira, nós estamos vivendo uma ebulição muito grande. Porque, embora tenha havido uma espécie de armistício, né? A tensão diminuiu. O confronto entre os poderes. Hoje a capa da revista aqui tem a fala do Bolsonaro dizendo golpe zero. Há uma tensão latente, mas que está controlada. Quer dizer, não está aparecendo como vivemos aquele momento que antecedeu ao 7 de setembro. Que é bom para a política e é bom para o país também. Isso. Nós temos que ter tranquilidade para enfrentar as coisas. Mas vamos discutir o preço dos derivados de petróleo. Da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. Eu apresentei lá, estou recolhendo assinaturas, um requerimento para uma comissão parlamentar de inquérito. Para investigar concretamente e com isenção a questão do preço dos derivados de petróleo. Por quê? Não é uma CPI nem contra, nem a favor do governo. Porque o governo está enfrentando dificuldades. Por causa do preço dos derivados, a economia enfrenta dificuldades. Por quê? O combustível, o diesel e a gasolina
aumentando o preço de tudo, o transporte é rodoviário. É complicado. Chega no gás de cozinha, as famílias. Tem família voltando ao século XIX, cozinhando com lenha. Isso não é um chute, não, aqui no Rio de Janeiro. Realidade. A gente anda aí e não é comunidade favelada, não, hein? Você anda em vários lugares, as pessoas estão cozinhando, voltando ao fogão a lenha. E a eletricidade. Essa é a questão toda. A crise hídrica está aí, é grave, porque as hidrelétricas... E aí vem, e é outra questão, que está inserida na CPI que eu requeri. Questão das termoelétricas. Deputado, aí tem termoelétrica a diesel, termoelétrica a gás. A termoelétrica a gás, além de ser menos poluente, o gás fica mais barato do que o diesel. E aí tem outra questão. Estão fornecendo o gás para quais termoelétricas? Como é que está sendo feita essa seleção? Deputado, infelizmente nosso bloco acabou. Eu gostaria de continuar isso na próxima semana, nesse mesmo horário aqui, sexta e terça-feira, esse requerimento da CPI. E também na próxima semana, nós vamos na entrevista, vamos falar também sobre a questão da finalidade da Covid, né? Da CPI da Covid. Até a próxima. Não, vamos lá. Está sendo importante, está debatendo, e é preciso também esclarecer muita coisa. Então vamos esclarecer na próxima. Um abração. A luta continua. A luta continua. Vamos lá. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresadora, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josuel Schmidt e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 2274-7246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre nesse mesmo horário aqui na TV Max, Rio de Janeiro, canais 25 525
da NET. Muito obrigado pela tua sintonia e não percam, hein? Sábado é dia de Bee Gees, ABBA e Carpenter, um espetáculo maravilhoso. Teatro Vanucci, 7h30 da noite, sábado até 9 de outubro. Até lá!